Quem tem um bichinho sabe o estresse que pode ser uma visita ao veterinário, não é mesmo? Pois bem, hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas dos veterinários para entender direitinho como eles conseguem acalmar desde um gato super assustado até um cavalo bem agitado. Tudo para garantir que o tratamento seja o mais seguro e tranquilo possível para todo mundo. E essa é a grande questão, né? Para um animal, a clínica veterinária é um lugar cheio de cheiros esquisitos, sons estranhos, pessoas diferentes. Então, conseguir acalmar o bicho não é só um ato de carinho, é, na verdade, o primeiro passo e o mais crucial para conseguir fazer um diagnóstico certo e um tratamento seguro. A resposta para isso está, basicamente, em 3 grupos principais de medicamentos. Pensa neles como se fossem ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Tem os tranquilizantes, os agonistas alfa-2 e os relaxantes musculares. Agora, vamos mergulhar em cada um para entender como eles funcionam na prática. Bom, vamos começar pelos tranquilizantes. A palavra em si parece bem simples, mas na prática, ela na verdade esconde 2 estratégias que são completamente diferentes com objetivos quase que opostos. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, a gente tem os tranquilizantes maiores, os chamados neurolépticos, que basicamente desligam o animal do ambiente, deixando ele bem sedado. Do outro lado, tem os menores, os ansiolíticos, que são bem mais sutis. Eles aliviam o medo, a ansiedade, mas sem necessariamente derrubar o paciente. A pergunta que o veterinário faz é: preciso que o animal fique indiferente ao que está acontecendo ou só preciso que ele fique menos ansioso? Falando dos tranquilizantes maiores, um nome que sempre aparece é o da acepromazina. A estratégia dela é bem direta. Ela vai lá e bloqueia os receptores de dopamina no cérebro. O resultado disso é um estado que os cientistas chamam de ataraxia. Basicamente, o animal está acordado, mas ele está completamente indiferente a tudo que acontece ao redor. É uma espécie de calma química, sabe? E quando que essa tal indiferença química é útil? Bom, ela é perfeita como um preparo para uma anestesia geral ou para manejar um animal que está muito agressivo. E ainda tem um bônus bem interessante. Ela também ajuda a prevenir enjoo e vômito durante os procedimentos. Ou seja, uma ferramenta só com múltiplos benefícios. E como essa citação bem mostra, essa busca por combater a ansiedade não é de hoje, é uma coisa bem antiga. E isso nos leva direto para os tranquilizantes menores. O alvo deles é muito mais preciso, é cirúrgico. Eles não querem indiferença total. O objetivo deles é silenciar especificamente a sensação de medo. Mas como eles fazem isso? O segredo todo está numa pecinha do cérebro chamada receptor GABA. Para simplificar, imagina que esse receptor é o pedal de freio do sistema nervoso. Os tranquilizantes menores, como os famosos benzodiazepínicos, foram feitos para fazer uma única coisa: pisar fundo nesse freio. A mecânica por trás disso é simplesmente genial. Pensa assim: o GABA é a chave que o nosso próprio corpo usa para acalmar o cérebro. O que os benzodiazepínicos fazem, eles agem como se fosse um óleo lubrificante nessa fechadura. Isso faz com que a chave, o GABA, funcione muito, mas muito melhor. O resultado final é um efeito calmante super potente que reduz a ansiedade de uma forma bem precisa. Ok, vamos virar a página e ir para a nossa segunda classe de medicamentos. Se os tranquilizantes menores pisam no freio geral do cérebro, os agonistas alfa-2 são mais táticos. Eles acionam freios em pontos super estratégicos do sistema nervoso. Olha, os agonistas alfa-2 são verdadeiros canivetes suíços da medicina veterinária. Por quê? Porque eles não só acalmam, eles também relaxam os músculos e, o que é importantíssimo, aliviam a dor. É um combo 3 em 1 que torna eles ferramentas incrivelmente úteis. E quem são as estrelas desse time? Nomes como xilazina, detomidina e medetomidina. Apesar de todos eles terem uma base química parecida, cada um vai oferecer um nível diferente de potência e de duração do efeito. Isso permite ao veterinário ter um controle muito fino da sedação e do alívio da dor. E aqui a gente chega num ponto que é crucial. O mesmo remédio pode ter efeitos completamente diferentes dependendo da espécie. A xilazina, por exemplo, em bois e ovelhas ela é super potente, então a dose tem que ser bem menor. Já para cavalos, que às vezes precisam de uma sedação mais longa, a detomidina costuma ser a melhor escolha. E para cães e gatos, a medetomidina oferece potência com mais precisão. Ou seja, não existe receita de bolo. Chegamos na nossa terceira e última categoria. O objetivo aqui é bem claro: relaxar os músculos. Só que o jeito que eles fazem isso é meio contraintuitivo. Em vez de agir lá no músculo, eles vão direto na fonte do problema, o painel de controle no sistema nervoso central. Imagina um arco reflexo como um atalho de emergência do corpo. Se alguém encosta numa chapa quente, o sinal vai para a medula espinhal e volta direto para o músculo, para a pessoa tirar a mão rápido.
nem passa pelo cérebro. É um sistema super rápido, mas que às vezes pode ficar hiperativo. É exatamente nesse atalho, lá na medula espinhal, que esses relaxantes atuam, acalmando os sinais para evitar rigidez e espasmos. A meta, então, é silenciar o que a gente poderia chamar de eco dos neurônios dentro da medula. Eles interrompem essas vias de reflexo mais complexas e o resultado é um relaxamento muscular profundo. Mas isso é muito importante sem paralisar os movimentos voluntários do animal. O principal nome dessa classe é a guaifenesina. Ela é super importante na anestesia de cavalos, por exemplo. Mas o poder dela brilha mesmo em situações críticas, como um caso de tétano ou envenenamento por estricnina. Nessas horas, ela combate aquelas contrações musculares violentas e literalmente salva vidas. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Então, depois de conhecer todas essas opções, fica a grande pergunta: como é que o veterinário decide qual ferramenta usar em cada caso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Com tanta ferramenta na mão, como saber qual é a certa? A resposta não está no remédio em si. A resposta está no problema que precisa ser resolvido. E este gráfico aqui resume tudo de um jeito bem claro. Se o problema principal é medo, é ansiedade, a escolha são os tranquilizantes. Se o que se precisa é uma sedação mais profunda e, ao mesmo tempo, aliviar a dor, aí os agonistas alfa-2 são os ideais. E, finalmente, se o caso é de espasmos ou rigidez muscular, a ferramenta específica para isso são os relaxantes musculares, que é a ação central. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né?